Flamengo e Santos pelo Brasileirão no Maranhão. E lá a gente tá em casa, né? Flamengo domina o Nordeste em todo o Brasil. Esse mando vai ser vendido. Seja bem-vindo ao canal SR Fla. Vamos ver aqui um trecho aqui do placar aberto e tudo sobre o nosso Mengão, porque a gente aqui vive e respira Flamengo, não é isso? Crédito de imagem ao canal Placar Aberto, link abaixo na descrição e vamos lá. Mas antes, a máxima, né? E se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like, que ajuda a gente demais. Vamos conferir tudo sobre o nosso Flamengo. O Jorginho não assinou ainda. Flamengo monitorando 200 jogadores. Vamos lá. Daqui a pouco a bola rola para Deportivo Táchira e Central Córdoba. Jogo muito importante para o Flamengo também. Fica a torcida rubro-negra querendo a vitória do Deportivo Táchira, embora eu acho difícil. Mas se o Central Córdoba não ganhar, já está de bom tamanho para o Flamengo. O ideal seria o Central Córdoba não ganhar e muito menos por goleada, porque tem questão de saldo de gols também, que é critério de desempate na fase de grupos da Libertadores. Para mim o empate já seria muito bom para o Flamengo. Torcer para o Central Córdoba não ganhar. A bola rola às 19 horas. E outro assunto aqui, galera, agora ninguém fala, né? Segundo o levantamento aí da Placar, maiores médias de público do Brasileirão 2025 até a 8ª rodada. Flamengo liderando com 52.401 de média. Isso é média. O segundo colocado, Corinthians, está quase 10 mil atrás, porque está com 43.448 de média. Depois vem São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Ceará, Palmeiras, olha o Palmeiras lá embaixo, e Bragantino. Para mim o Botafogo aqui é vergonha, né? Porque é o atual campeão brasileiro e também da Libertadores, e com política, segundo o GE, com política voltada a sócios, Botafogo amarga prejuízo em todos os jogos do Brasileirão no Newton Santos. Feio demais, inclusive no último jogo, se eu não me engano, 9 mil pessoas presentes. Nossa, um público muito baixo. Um público baixo para goleada do Botafogo de 4-0. Agora ninguém fala, né, da média de público do Flamengo. Eu vi muita gente aí, por aí, em transmissão, batendo no Flamengo. Agora tem que elogiar, média de público aí, Flamengo liderando. Repito, média de 52.401 pessoas. É um bom número. Vamos falar agora do Rodrigo Caio. O Flamengo surpreendeu e anunciou nessa terça-feira a chegada de Rodrigo Caio para a comissão técnica do Flamengo. E ele chega para a vaga do Daniel Alegria, que foi demitido nessa segunda-feira. Mas o Daniel Alegria era da comissão técnica do Felipe Luiz. Isso quer dizer que o Rodrigo Caio chega para a comissão técnica do Felipe Luiz também? Não, não será desse jeito. Uma pessoa do Flamengo me garantiu que ele chega para ser auxiliar permanente do Flamengo. Então, se o Felipe Luiz um dia deixar o Flamengo, seja por demissão, seja por uma proposta de outro clube, o Rodrigo Caio, teoricamente, fica. A não ser que o Felipe Luiz faça uma proposta a ele para seguir com ele em sua comissão técnica. Aí é só o futuro, a gente vai ter que esperar. Mas, teoricamente, o Rodrigo Caio chega para fazer parte da comissão técnica permanente do Flamengo. Lembra muito o Maurício Barbieri em 2018. Eu não lembro qual o clube que ele estava anteriormente, mas era um clube pequeno, assim, de menor expressão. E aí o Maurício Barbieri chegou para ser auxiliar permanente, depois teve mudança na gestão, no comando técnico, e o Maurício Barbieri, a partir dali, começou a ser treinador de futebol em 2018, e depois ele foi demitido, enfim, hoje ele está aí trabalhando como treinador. A gente pode até discutir se ele é bom, ruim, bom treinador, mau treinador, mas na época o Maurício Barbieri como auxiliar era muito elogiado dentro do Flamengo. E o Rodrigo Caio, o que eu lamento é o seguinte, se aposentar tão jovem. O Rodrigo Caio tem apenas 31 anos e falo sem medo, o Rodrigo Caio foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele jogou em 2019 foi um absurdo.
absurdo. Ele jogou muita bola, muita bola. Só que, infelizmente, de lá para cá, ele não foi de lá para cá, não. Antes ele já sofria com problema físico. Tanto Isso é que, verdade mesmo. na época de São Paulo, ele ia ser contratado pelo Barcelona, não foi aprovado nos exames médicos. Teve outro clube aí que ele também não foi aprovado. Ele já sofria. O ponto fora da curva foi a temporada de 2019. Ali ele não sofreu com lesão e jogou muita bola. Só que depois ele sofreu com problemas no joelho. Teve até uma situação envolvendo... pegou uma bactéria no joelho, algo assim, sabe? Uma infecção no hospital. Teve até essa falta de sorte, inclusive. E o Rodrigo Caio jogou ano passado pelo Grêmio. Eu lembro que no começo desse ano o Criciúma fez até uma proposta para ele. E na época o dirigente me disse: ele não aceitou porque está pensando em encerrar a carreira. E ele já vem se preparando há muito tempo, fazendo curso na CBF. Então... tem um lado ruim, um lado bom agora, que ele começa uma nova vida, uma nova jornada, que ele tenha muito sucesso, sobretudo no Flamengo. Galera, Felipe Luiz tem mais um desfalque confirmado para pegar a LDU. Depois de Alan, Pulgar, Gonzalo Plata está fora do duelo, não se recuperou aí desse edema ósseo, ainda sente dores no local. Hoje não foi a campo e uma pessoa do Flamengo me confirmou que ele está fora do jogo. Vai para o terceiro jogo consecutivo como desfalque. Lembrando que ele teve o edema ósseo horas antes do jogo da Libertadores, que seria lá na casa dele, na terra dele, estava aquela expectativa, e sofreu esse edema ósseo, ficou como desfalque. Aí voltou no jogo da Copa do Brasil como titular, jogou. De lá para cá, continuou sendo desfalque com edema ósseo. Então, torcer para ele retornar o mais rápido possível, que eu considero um jogador muito importante para o setor ofensivo, com as características que ele tem, que é uma intensidade muito alta. Ele mantém a intensidade do primeiro ao último minuto de jogo e também consegue fazer várias funções no setor ofensivo. Vai fazer falta, tal como o Pulgar, o Plata também faz muita falta. Para finalizar nosso vídeo, galera, Firmino. A imprensa internacional noticiando que o Flamengo pode contratar o Firmino, que o Firmino vai sair do Al-Ahly e o Flamengo é o provável destino dele. Fui apurar no Flamengo, me garantiram que isso não procede. Repito o que eu falei na minha introdução: Firmino, no começo do ano, sim, estava na mira do Flamengo, mas aí o Flamengo acabou contratando o Juninho, teoricamente, para a mesma posição, e nesse momento eles não pensam na contratação do Firmino, até porque o investimento não seria barato. Mas ele vai rescindir com o Al-Ahly e chegaria de graça. Não é de graça, você negocia luvas, você negocia um salário alto com ele, não é de graça porque você não paga uma transferência. Mas e as luvas? E o salário alto dele? Vocês acham que o Firmino chegaria para ganhar baixo? Claro que não, claro que não. Isso geraria também um incômodo dentro do Flamengo, né? Tendo em vista que o Pedro, os empresários do Pedro já estão cobrando uma renovação de contrato da diretoria atual por conta de um acordo com a diretoria antiga, dando até o argumento que Michael ganha tanto, que o Pedro não pode ganhar menos que o Michael, o que eu concordo. Aí o Firmino chega ganhando uma bolada. Imagina, não faz o menor sentido o Flamengo fazer esse tipo de contratação nesse momento. E os números aqui do Firmino, segundo o site O Gol, resumo da temporada 2024-2025, 31 jogos, 12 gols. Ele estava até sendo pouco utilizado, e tem até a matéria, preterido na Arábia Saudita. Firmino é protagonista e faz história na Champions Asiática. Foi isso, exatamente. Ele não estava sendo muito utilizado, mas acabou sendo importante no título da Champions Asiática aí para o Al-Ahly Jeddah da Arábia Saudita. Então, até esse momento... Então, acredito no Bahia, sim, mas eu ainda acredito mais no Botafogo. Hoje, claro, o Palmeiras e o Flamengo são os grandes favoritos, embora o Flamengo não esteja apresentando, aí o Papa vai falar daqui a pouco, aquele futebol esperado, né? Mesmo na vitória contra o Bahia, eu não vi um Flamengo, depois do gol, amassando o adversário, e o Bahia com... O Flamengo não é favorito contra o Botafogo, não, no fim de semana aí, hein, Papa? Aí a gente vai entrar nessa seara, mas o Flamengo tá bem desfalcado, o Flamengo vive um momento ali de oscilação. É verdade. E, cara, eu acho que o Botafogo está crescendo um pouco, mas também não está ainda na sua plenitude. Não. Eu acho que é um momento de crescimento do Botafogo e de reajuste do Flamengo. Vamos ver. Eu acho que é um jogo que promete ser muito mais disputado do que foi a Supercopa. Com certeza, isso aí. É um jogo... Eu vou te falar mais.
Por isso eu torço pro Bragantino conseguir uma vitória ou um empate contra o Palmeiras, porque eu tô achando que o jogo tá com a cara de empate, meu amigo. Botafogo e Flamengo? Tá com a cara de empate. Aquele 2x2, que tinha uma época que só tinha 2x2. Só tinha 2x2. Impressionante. Flamengo e Botafogo empatavam demais. 2x2 direto. E aí de um tempo pra cá o Botafogo ganha umas duas, o Flamengo vai ganhar duas, e assim tem sido. Tem sido muito equilibrado o Flamengo e Botafogo. Esse jogo vai ser onde? Vai ser no Maracanã. Domingo, 18h30. Eu acho que jogo depende, interessante, casa cheia, tá? Depende Cara, muito. já estão vendendo já? Tá vendendo bem, tá vendendo bem. E é meio a meio? E quinta-feira contra a LDU. Eu não entendo esse troço, cara. E quinta-feira contra a LDU. Não vai ser, porque o Botafogo não faz. Não aí faz o Flamengo isso. vai fazer O Botafogo é 90-10 no Newton. O Flamengo tenta fazer, mas o Botafogo, desculpa, né? Nesse sentido o Botafogo não faz. O Flamengo tenta fazer meia-meio com todo mundo. O Flamengo sempre tenta fazer meia-meio com todo mundo. E aí o Flamengo executa a reciprocidade, como vai tentar fazer a reciprocidade também com o Palmeiras, que o Palmeiras está tentando de todas as formas tirar a torcida do Flamengo lá, alegar que o Flamengo é rival também em São Paulo, que teve aquela situação lá daquela... Quer banir, não quer dar nem 10%? O que acontece? Teve aquele problema lá. Teve aquele problema lá que foi causado, depois foi provado, foram os próprios palmeirenses que jogaram a garrafa, ela bate, o vidro volta. Os próprios palmeirenses foram os responsáveis pela morte da menina, né? E aí eles querem impedir, estão lá lutando, toda vez que começa a chegar perto do jogo do Flamengo com o Palmeiras, eles começam, mas já soube que não vai ter nada não, vai ter 10% do Flamengo lá, e o Flamengo sempre vai tentar fazer a reciprocidade. Se não tiver torcida, o Flamengo vai falar com o Ministério Público aqui para não ter deles também, se tiver 10% lá, 10% aqui. Lá eles podiam tirar a rede do setor visitante, que atrapalha pra caramba. Aquilo ali é um absurdo. Aquilo é um absurdo. É um absurdo aquilo. É uma vergonha. Pelo ingresso, parece que tá ali igual um animal ali dentro, tá numa jaula. Pra que aquela rede ali, né, no estádio do Palmeiras? Mas, ô Bandeira, seriamente, eu fico triste com esse negócio do Botafogo não permitir que haja estádio dividido no Newton Santos, né? Imagina a torcida do Botafogo podendo ocupar metade do Maracanã. Acho que não acontece há muito tempo isso, né? De dividir em clássico. Eu não me lembro se quando com o Fluminense eles também não estão jogando meio a meio há um tempo, porque também só cedem 10% ao Fluminense. Bom, aí você teria um Flamengo e Botafogo, um estádio meio a meio, no Maracanã, enfim, cara. Mas eu deixaria isso pro Carioca. Olha a explicação para isso, eu deixaria isso pro Carioca. A Supercopa eu teria pedido pra CBF botar no Maracanã ao invés de colocar. Com todo respeito à galera lá de Belém, maravilhosa, mas eu pediria para colocar no Maracanã meio a meio. Agora, no Campeonato Brasileiro, eu sou muito adepto também da vantagem pelos 3 pontos. Jogar em casa, o regulamento diz, vai jogar em casa? Então, tudo no meu direito, 90%. Depois mas não basta conhecer melhor o campo, o estádio? Não, eu prefiro 90-10. É mesmo? E assim, olha que eu vou nos 10% fora de casa. No Maracanã, contra o Flamengo, contra o Fluminense, eu sempre vou. Às vezes eu vou como imprensa, mas muitas vezes eu vou como torcedor. Mas não é muito mais legal ter o estádio dividido, você não acha? Olha, eu sou de uma geração que viu o estádio dividido várias vezes, então eu faria isso no Campeonato Carioca, no campeonato mais tranquilo. Eu creio que dê pra fazer, mas não no Campeonato Brasileiro, porque senão você perde ali 3 mandos de campo, enquanto o Palmeiras está jogando lá 19 partidas dentro de casa. Eu quero que o Botafogo jogue 19 partidas dentro de casa também. Respeito, admiro, gosto muito da tradição de jogar com meio a meio, mas eu faria isso em outras competições. No Brasileiro, não. No Brasileiro, o Flamengo, eu prefiro o meu tapetinho com 90%. O Flamengo vai ter aí a possibilidade de jogar mais um jogo em casa, né? Que São Luís do Maranhão é casa pro Flamengo, né? E o Santos deve levar o jogo para lá. Estão negociando, vai levar o jogo para lá. Eu discordo um pouco, Papo. Não, isso em casa em termos de bom torcida, financeiramente, né? pro Santos, que já tá praticamente... Eu já falei isso aqui. Praticamente rebaixado o Santos. Salvar esse Se o Neymar voltar voando. Não volta, cara. O pessoal... Sormani vai ficar meio zangado contigo, hein? O Flamengo falando, ele não vai continuar no Santos, não. Flamengo bem que podia trazer ele pro Super Mundial. Eu falei, vocês estão malucos, cara. Se ele chegar no Flamengo aí, eu vou ter que... Né, é o Neymar, né, e tal, mas, irmão, eu vou ser sincero, ele pode chegar, jogar pra caramba, aí tudo bem, vou aplaudir. Mas o Neymar, meu irmão, o que ele tem feito? Nada não tem feito. Faz um joguinho bom contra o Água Santa lá, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus. Eu acho que a questão do Neymar eu concordo com vocês aí. Vai viajar pra Maceió, tá? Tá bem pra jogar? Tá bem, não tá bem, cara, pra ser enfeite, só pra ser uma grife, lá bota no quadro um pôster dele. Muito, né? Nesse sentido, um exemplo pra mim é o Hulk. Ele foi receber uma placa agora, acho que foi final de semana, mancando, meu irmão. O Ilan falou que é contra, né? Vão levar o jogo lá pra São Luís do Maranhão. Não falei isso não. Eu falei que eu discordo de você, que é como se o Flamengo estivesse jogando em casa. Claro que ele tá mais em casa do que o Santos por causa da torcida. Tá. Mas não é igual você jogar no Rio, né? Só que quem tá vendendo mando é o Santos, não é o Flamengo. É o Santos. Então pro Flamengo é um ótimo negócio. Ótimo negócio. É ótimo. Pessoal,
Opa, e o Flamengo pra amanhã, hein? Olha, a quinta, né? Flamengo é quinta. Quinta. Temos imagens. Cadê? Eu mandei aí, tem a imagem aí pra botar na tela? Cadê o nosso amigo botafoguense aí, pô? Bota na tela a imagem aí. Botafogo é a maioria no estúdio, hein? Vocês estão acompanhando imagens do treino do Flamengo hoje, o penúltimo antes do jogo contra a LDU no Maracanã, e tem uma surpresa agradável nessas imagens aí. Olha quem voltou a casa. Rodrigo Caio, meu amigo. Rodrigo Caio está vai jogar de volta. na direita ou na esquerda na zaga ali? Cara, ele será o auxiliar do Felipe Luiz, vai ficar no campo, na beira do campo, ao lado do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz for expulso ou suspenso, quem vai estar na beira do campo é o Rodrigo Caio. Cara, um personagem bacana. Se o Léo Ortiz for expulso, ele pode entrar também em campo, né? Eu faria um contrato desse, de produtividade, cara. Seria interessante. Precisou, ele entra. Seria interessante. É tipo o Joãozinho aqui. E ele é querido pela torcida, viu? Aqui, né? Olha, eu olhei os comentários, ele é muito querido pela torcida. Né? E quem contratou ele não foi o Felipe, tá? O pessoal que pegou, panelinha, os Parça agora. Quem contratou ele foi o José Boto. Teve mais. Apurei que ele entrevistou mais 3 jogadores. Eles queriam um cara de campo, um cara que tivesse essa vivência no campo e que fosse, óbvio, do agrado dos jogadores. Isso aí é normal. Contratou, então, o José Boto, entrevistou 4 ex-jogadores e contratou o Rodrigo Caio, que foi uma surpresa muito grande hoje, né? E ele tinha licença B, isso pesou, me passaram que isso pesou muito, o fato dele ter licença B, pode ali ficar na beira do campo com o Felipe Luiz. E o Rodrigo Caio já, super inteirado com os jogadores, e eu não sei se o João separou o Alexandro falando sobre o Rodrigo Caio, foi a minha pergunta para ele, se quiser deixar para depois então, mas ele elogiou demais a chegada do Rodrigo Caio, acho que é importante a gente falar, e numa conversa lá, informal, com o José Boto, ele também falou sobre a questão do Jorginho. Ele falou que, contrariando aí a notícia do Globo Esporte, infelizmente a gente tem que trazer a realidade, o José Boto falou que não assinou contrato ainda. O Globo Esporte trouxe que ele já tinha assinado um pré-contrato. Eu e a Raiz aqui, a gente avisava, lembra, o Ilan? Que não tinha necessidade do pré-contrato, que não ia assinar nada de pré-contrato, que já ia rescindir com o Arsenal, ia assinar o contrato com o Flamengo direto. O Boto confirmou isso na frente da imprensa toda hoje, que ele não assinou contrato com o Flamengo ainda. Então a informação minha da Raíza de que havia o acordo, havia o acerto, mas não tinha assinatura, estava correta. A outra informação importante da gente trazer aqui do Flamengo, né, dessa preparação, a gente conversando lá com o departamento. Hoje foi muito legal lá no Ninho do Urubu, porque após a coletiva do Alexandro, eles trouxeram os representantes do departamento médico, o diretor, o Sasaki, trouxeram o preparador físico para conversar com a gente. A gente tirou todas as dúvidas. Arthur? Foi o Diogo Linhares. O Diogo. A gente tirou todas as dúvidas hoje que a gente tinha com relação ao Flamengo. Foi muito bacana. E aí o departamento médico passou pra gente que o Plata é desfalque certo nos 2 jogos. Olha que se deu bem, hein, Botafogo, hein? Sei que você não vai lamentar, você não vai comemorar a lesão. Não, quero o melhor pro atleta depois do jogo. Mas o Plata não joga contra a LDU e dificilmente joga contra o Botafogo, porque ele continua com edema no joelho e sente dores, edema no joelho, está tratando, eles só vão liberar o Plata quando ele tiver 0 bala. Eles não querem, ele voltou antes, sentiu de novo, eles não querem agora dar mole de novo com esse edema no joelho. O outro jogador... outros 2 jogadores que estão com o mesmo problema e a mesma recuperação, o Eric Pulgar e o Alan. Tá? Então, o chefe do departamento médico do Flamengo, o Sasaki, passou pra gente que a lesão deles é a mais leve possível, que é questão de... Eles não gostam de precisar o tempo, mas aproximadamente 2 semanas. Já começaram, já tem alguns dias o tratamento. Então, acredita-se aí que 11, 12 dias estarão à disposição. Os 2 estão... O Alan ainda sente um pouco de dor, mas os 2 estão se recuperando bem, mas também estão fora contra o Botafogo, tá? Então, o Flamengo com muitos desfalques aí. A outra questão que eu ia passar para vocês é do Vinha, né? Que há um otimismo muito grande que o Matias Vinha ele retorne para o Super Mundial, tá? Ele não retornou ainda a trabalhar com jogadores em tempo integral, tá? Voltando gradativamente, fazendo a questão de
de fisioterapia e tudo mais, mas o jogador é aí considerado como uma grande possibilidade para o Super Mundial. O Pedro, falaram que sim, ele está em controle de carga ainda é um jogador que depende de certos cuidados, tá? E que a intenção é que ele esteja tinindo, voando no Super Mundial, embora ele tenha feito boas partidas. Ninguém fala que se tem essa questão de reserva ou não do Arrascaeta, aquela coisa toda, quando um joga, outro não joga. Dizem que é a questão de controle de carga, a questão do Pedro. Eu acho que foi um panorama. E sobre o Arrascaeta, o preparador físico falou assim, realmente, né, brincando, o pessoal brincou e tal, quer dizer então que faltou perna para fazer aquele gol, e aí ele falou que o Arrascaeta está na melhor forma física dele, desde 2 anos, talvez. E ele andou numa fase meio ruim, né? Andou e agora... Deu uma cilada para baixo grande. E agora vive o seu grande momento e falaram que o que passaram pra gente é que o Arrasca tá com um momento físico espetacular, primoroso, que se Deus quiser não vai se lesionar de novo, e vive o seu melhor momento físico em 2 anos, o Arrascaeta. Então, se alguém tinha dúvida se faltou perna para ele fazer aquele gol, eu acho que foi por isso até que o Arrasca respondeu no X, né? Fez a resposta lá, porque ele realmente tá na sua plenitude física, tá no seu melhor, e ainda, na verdade, não tá nem na plenitude, falei, mas não tá. O que me passou o preparador é que ele ainda vai atingir o seu melhor momento. Isso, óbvio, né? Se ele não se lesionar, bater na madeira aqui, peraí, ó. Que é o nosso craque, o nosso gênio. Poupar ele domingo, porque não, é difícil. Não é no tapetinho, pô. Não, Maracanã não. Vambora. Agora, o Papa... E o Flamengo tem 200 nomes mapeados, hein? Mais de 200 nomes. O scout do Flamengo, tipo o Botafogo agora, tá mapeando geral. Trabalha assim, é isso aí. Principalmente, o Flamengo busca nesse momento jogador de meia, que faça ali um possível substituto para o Arrascaeta, mas que jogue pela ponta também, um 10-11, como a gente falou aqui, um 10-11. Eles buscam também centroavante, mais um, né? E o Flamengo busca também ali lateral para uma possível saída do Wesley. O Flamengo trabalha com a possibilidade da saída do Wesley, tá? Agora, jogo tenso, hein? Jogo tenso pro Flamengo contra Desculpa ter falado muito, hein? Não tem problema, não. Você é sempre bem-vindo. Tem informação demais hoje. Mais você falar, a gente vai no ninho, cara, a gente traz muita informação. Papa, esse jogo não é muito tranquilo, não, né? A galera vai? Flamengo e LDU? Pelo amor de Deus, jogo tenso, cara. O Alexandre falou sobre isso. Ele gosta dessa pressão, mas que os jogadores sabem da importância e que sabem que não pode perder. Que não pode LDU costuma encrespar com o Flamengo. É jogo que não pode perder, não pode empatar. Eu acho que eu arrisco dizer que se empatar, tá fora não pode empatar. Da fase de oitavas. Pode empatar. Eu acho que Flamengo, já falei, Flamengo se ganhar os 2 jogos, pra mim vai entrar. Vai entrar. Mas se não ganhar um deles, um abraço. Nossa, meu. Cara, nosso time vai desfalcado bastante, né? Para esses 2 últimos jogos contra a LDU. Agora, um jogo muito importante hoje no Maracanã. Que vai ser quinta-feira. A gente precisa vencer, fazer um placar elástico e a gente vai estar desfalcado bastante. Vamos ver como que a gente reage a isso. E também contra o Botafogo, já no final de semana, no domingo, às 18h30. Vai estar também desfalcado. É jogo que a gente precisa ter uma atenção nisso aí, cara. Caramba, o Flamengo tá com 200 jogadores monitorados pelo departamento de scout, né? Tá prevendo aí já algumas contratações para repor. O Wesley pode ser vendido e entre outros. O que a gente precisa mesmo é um reserva do Arrascaeta. Ele é insubstituível, cara. Hoje não tem ninguém que faz o que ele faz hoje. O Paparazzo falou que, de acordo com as informações dele, o Arrascaeta tá quase na plenitude da sua forma física. Quase até melhor do que 2019. Bom saber disso, né, cara? Isso é bom. Jorginho não assinou nada ainda. E tá esperando cumprir o prazo dele lá, lógico, né? Rodrigo Caio, voltando ao Flamengo como contratado pelo Flamengo, não da equipe do Felipe Luiz, permanente, né? Tá certo, cara, é difícil. Um jogador novo, 31 anos, zagueiro, força muito. E ele vem com esses problemas há muito tempo, já do São Paulo, já. Não sei como ele jogou 2019, aquela temporada excelente. E parabéns pra ele. Caso o Felipe saia, ele vai estar lá, porque ele é contratado do Flamengo. Que bom. E eu tava vendo aqui agora o jogo do Deportivo Táchira e Central Córdoba. Caramba, as coisas sempre ficando pior pro Flamengo.
Deportivo Táchira já teve um zagueiro expulso, já tá com um a menos em campo. Oh, Deus, a gente tem que ganhar, fazer um placar elástico, cara. Isso mas é isso aí. Se gostou do vídeo, já meta aquele dedo do like maroto, ative o sininho de notificações e se inscreva se você não for inscrito no canal ASR Fla. Compartilha com a geral, comenta, diz aí o que você acha. É isso aí. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.